Olá, meus amados, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Thiago Carvalho e hoje venho falar com vocês sobre obediência, tá? E através dessa obediência, conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus. E para que a gente possa entender sobre o que eu estou falando, eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás teve um homem chamado Jesus que estava aqui na Terra, que ele expulsava demônios, ele curava enfermos, cegos, leprosos, ressuscitava mortos. Ele mesmo ressuscitou após o terceiro dia de morte. Ele foi crucificado numa cruz por uma coisa que ele não tinha feito. Ele pagou por um crime que não cometeu. Ele foi crucificado para que nós pudéssemos ser salvos. Esse homem, ele era filho de uma mulher chamada Maria. Aqui na terra foi criado por um homem chamado José, mas que era filho de Deus. Foi gerado, colocado ali pelo Espírito Santo, né, na barriga de Maria, sem o ato sexual. E ele faz parte da Santa Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Ele queima em meu coração, pode queimar no seu. Depende de uma escolha. Ele... Engraçado, né? Meu pai e meu irmão, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos ensinou a como agradar a Deus, mas o mais importante sobre essa história é que eu te pergunto: como é que tu sabe que eu tô falando a verdade ou não? Hein? As pessoas esquecem que a Bíblia, ela é um manual de instruções. As pessoas esquecem que tudo que nós precisamos saber sobre Deus está na Bíblia. Que eu sou a verdade e a verdade vos libertará. Você só conhece Deus primeiro através da palavra, vem a experiência, e aí você entende. Porque você não tem força, irmão, para sair de um pecado se não for com o Espírito Santo. Então nós temos que entender que para que nós não sejamos, irmãos, uma folha ao vento, que o vento leva para onde quer, assim como eu estou falando sobre um falso profeta, tá? O diabo, ele não tem como maquiar o inferno, mas ele pode deixar atraente o caminho. Então, ele já entendeu que te falar que adorar Jesus, você não acredita mais. Aí sabe o que ele faz? Ele levanta pessoas para falar sobre Jesus, sendo que para levar por um caminho bem parecido. E quando você achar que está sendo conduzido para o céu, você está indo para o inferno. Isso será um falso profeta. Você só tem como ver que isso está acontecendo e não cair nessa enganação estando perto de Jesus. Para estar perto de Jesus, você precisa conhecer a palavra e as ordenâncias de Deus, tá? As ordenâncias essa que nos faz ser obediente ou desobediente, porque o que é o pecado? O pecado é a desobediência contra Deus. E através disso, Deus deixou através de Moisés os mandamentos que deveriam ser cumpridos, devem ser cumpridos. E um dia Jesus foi questionado sobre o maior mandamento. E nesse maior mandamento, Jesus destacou dois. Que se você prestar atenção, através desses dois, você cumpre todos. E eu vou ler para vocês quais são. Tá em Mateus 22, 34 ao 39, tá? Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 39. O 34 diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer
os saduceus reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo bem. Então, amarás a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Amar a Deus. Entendo eu que amar a Deus acima de todas as coisas é entender que não tem uma condição física ou psicológica que me faça amar ou não amar. É entender que o meu amor com Deus não depende, nem necessita de uma situação que eu esteja vivendo. Não interessa se eu estou com pouco dinheiro ou se eu estou com muito dinheiro. Se eu tenho carne ou se eu tenho ovo para comer. Não interessa se eu estou feliz ou se eu estou triste, se eu estou com saúde ou sem saúde. Isso não interessa. O que interessa é que eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, independente de todas as coisas. Que eu sei que não interessa se eu tropeço, eu continuo amando a Deus. Se eu for promovido no meu emprego, eu continuo amando a Deus. Porque não depende de algo para eu amar a Deus. Também entendo eu que o amar a Deus faz com que eu coloque as decisões de Deus acima das minhas. Assim como Noé, quando foi colocado na arca, a arca não tinha volante, nem motor para ele voltar, para ele dar ré. Então ele entendia que a vontade de Deus era soberana e muito melhor do que a dele. Isso é pôr Deus acima de todas as coisas, na minha concepção. E que eu sou casado, gente, tenho 2 filhos. Um casal, tá? Não sei te explicar como nem porquê, mas eu morreria pelos meus filhos e pela minha esposa. Até porque Deus falou que o marido tem que amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. E Jesus morreu pela igreja, né? A gente tem que dar muito valor à nossa família. Mas eu não sei te explicar como nem porquê, mas não se compara ao amor que eu tenho por Deus. Então, para mim isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Não dá para medir e nem depender, nem fazer com que esse amor dependa de algo, tá? Para que isso aconteça. E o segundo, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando Jesus disse isso, você amar teu próximo como a ti mesmo, na minha concepção, é simplesmente não faça com o próximo o que você não quer que faça com você. Sabe por quê, gente? Eu sou casado. E se eu não quero que a minha esposa me trate mal, eu não vou tratar ela mal. Se eu não quero que você me roube, eu não posso te roubar. Se eu não quero que você mate o meu filho, eu não posso matar o teu. Então é se colocar sempre no lugar do outro. Imaginar a dor que ele está sentindo, para que eu não sinta ela igual. Isso é te amar. É te colocar na frente do meu sentimento. Entendeu? E você amando o próximo, você já cumpre todos os requisitos que Deus colocou na parte do que nós devemos fazer, nos mandamentos que ele entregou a Moisés. Tá? E para que a gente entenda o tamanho e a importância desse mandamento, a gente vai lá em 1 João
4, do 19 ao 21, que diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele, Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual o viu, como pode amar a Deus, a qual nunca o viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Tá? Para você entender a grandiosidade desse mandamento. Então, gente, mas a gente também pode entender mais uma coisinha aqui, ó. No capítulo, no versículo 19 de João, está escrito assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Consigo entender que o mandamento não é o porquê, né? Que o mandamento não é receba amor e depois retribua, ou seja amado e depois ame de volta. Primeiro, lembra que eu falei que a Bíblia é um manual de instruções? Primeiro Deus nos ensina, porque Ele sabe que a gente não nasce sabendo. Ele nos ensina para que nós possamos reproduzir o que nos foi ensinado. Deus nos amou primeiro. Então, irmão, quem tem que te amar primeiro sou eu. Então você também se põe no meu lugar. Quem tem que amar o teu próximo é você. Nós somos servos do Senhor. Somos discípulos do Senhor. Isso significa ser aluno. Então, se nós somos servos de Cristo, nós somos um pequeno Cristo. Então, temos que amar ao próximo assim como Ele amou. Ele sendo o Todo-Poderoso, lavava os pés. Eu não posso, irmão, estar comendo picanha e o meu vizinho está passando necessidade. Então, acredito que isso seja amar o nosso próximo. Então, irmãos, agora nós vamos entrar na parte da obediência, tá? Entendemos que quanto mais nós nos afastamos dos nossos erros, quanto mais nós nos afastamos do nosso pecado, nós nos aproximamos de Deus. Nós agradamos a Deus, com isso nós ficamos mais próximos. Assim, nós podemos ter a sensibilidade para poder escutar a Deus, para poder obedecer às ordens dele. Entendemos? E o que acontece, irmãos? Você conhece a voz do teu irmão? Conhece a voz do teu pai? Conhece a voz da tua mãe? Sabe por quê? Porque você conhece ele há muito tempo, quando você tem intimidade. Então, no meio da multidão, se teu pai gritar, você vai escutar a voz dele. Você vai saber que é a voz dele. É assim que funciona com a voz de Deus. Deus fala com a gente o tempo todo. A gente que às vezes não está quieto o suficiente ou não conhece a voz de Deus para saber que é Deus falando. Tá bom? Vamos lá. Mais uma coisa. Deus, Ele é um cavaleiro. E Ele não mete o pé na porta e entra. Por isso que Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se abrires, cearei contigo. Então, Deus, Ele vai falar baixinho, Ele não vai discutir contigo não, irmão. Você que tem que se calar para poder ouvir a voz de Deus. E não ficar falando o tempo todo que Deus não fala contigo. Tá bom? Esse é o outro ponto, irmão. É difícil, irmão. É difícil, sim, a gente se afastar dos erros. Mas quanto mais próximo a gente está de Deus, o fardo vai ficando mais leve, irmãos. E foi isso que eu vim falar para vocês hoje, tá bom, irmãos? Peço que vocês fechem os olhos para que possamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana de vida. Te peço, Pai, que essa palavra possa entrar em nossos corações, Pai, que nós possamos ser transformados, Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus, que nós possamos Te conhecer e prosseguir a Te conhecer, Pai, que não há nada melhor, Senhor, do que estar na Tua presença. Senhor, te peço, Senhor, que nos livre de todo mal, Senhor, que o Senhor jogue por terra tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Meu Deus, te peço, Senhor, que tudo que tenha sido forjado, Senhor, para nos derrubar, venha cair por terra em nome de Jesus. O Senhor conhece, Pai, as necessidades dos meus irmãos.
Senhor, que o Senhor jogue por terra, Senhor, essa doença, esse câncer, Senhor, esse coração grande, Pai. Senhor, que o Senhor jogue fora, Pai, jogue por terra essa depressão, meu Deus, que não provém de Ti, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que nos dê o nosso sustento, que, Senhor, que as demais coisas sejam acrescentadas assim que nós começarmos a Te buscar de todo o coração, Pai. Senhor, nos faça entender, Pai, que só Tua graça nos basta, Senhor. É o que eu te peço, já então lhe agradeço em nome de Jesus. Irmãos, espero vocês na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Se o Senhor mandar, estaremos aqui antes, mas já de sobreaviso às 3, tá? Na sexta-feira. Um abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus.